Boa noite. Nós estamos tendo uma outra, nova oportunidade que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, está nos possibilitando para que nós juntos possamos refletir e estudar um pouquinho a palavra de Deus. Nós vamos orar, em seguida nós vamos estar apresentando o livro que nós vamos estudar, e eu gostaria inclusive de dizer a você que nós temos um canal no YouTube. Esse canal é intitulado Márcia Olinda Peçanha. Entra lá, não é? Curte, dá a sua opinião. É muito importante para a gente, para a continuidade também do nosso trabalho, avaliação do nosso trabalho, que você nos diga, não é? Como você está percebendo o nosso trabalho. Nós vamos orar então, e você está assim convidado para se inscrever no canal e participar. Lá tem outras mensagens e com certeza teremos outras, em nome de Jesus, para a edificação das nossas vidas. Então vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós estamos tendo rica de refletir na tua palavra, e nós que estamos aqui nesse momento pedimos que o Espírito Santo, que é grande em excelência, em todas as coisas que faz, em sabedoria, majestoso, é a pessoa que entende todas as coisas do teu reino, ó Pai, que Ele possa estar nos instruindo agora, para que os nossos olhos vejam e o nosso coração sinta aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a nossa reflexão está sobre um milagre que Jesus realizou numa situação de morte, onde estava uma viúva, que era a viúva de Naim. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de 11 até o 16. É um milagre muito significativo, não querendo desmerecer os demais, porque todos têm a sua significância, e em cada milagre nós podemos tirar muitas e muitas lições para a nossa vida. Mas digo muito significativo porque nós somos convidados ali, nesse milagre, nesse momento em que Jesus se encontra com esse cortejo fúnebre, nós vamos estar vendo que nós somos convidados a admirar a extraordinária majestade do nosso Senhor e a forma como o nosso Senhor trabalha. Nós vamos ler, os versículos são poucos, e nós podemos aqui ler, que não vai estender muito, não é, a nossa reflexão. Diz assim a palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se todo o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a vizinhança. Esse milagre está registrado em Lucas 7, de 11 até o versículo 17. Não é? Nós estamos vendo aqui que havia uma situação de choro, de tristeza, de sentimento de solidão, e havia também aqui essa saída, né, que nós precisamos focar, de Jesus
de Cafarnaum para a cidade de Naim. Em alguns comentários nós encontramos que essa cidade ela era muito pequena e também conhecida como a aldeia de Naim. E lá Jesus vinha saindo de Cafarnaum para a aldeia de Naim. Nessa saída, Jesus trazia com ele os seus discípulos e, como sempre, aquela multidão que seguia o nosso Jesus, o nosso mestre. Um grupo de pessoas curadas, outras pessoas sendo regeneradas na sua alma, no seu interior, outras pessoas curiosas, mas Jesus sempre andava cercado de pessoas. E então nós vamos observar que havia o grupo que ia com Jesus. E nós vamos dizer que esse grupo que ia com Jesus, por ele ser um grupo que estava representando pessoas curadas, renovadas, regeneradas e outras em busca disso, nós vamos dizer que era o grupo que representava vida. E um outro grupo era o grupo em que estava essa viúva de Naim. Essa viúva, ela estava com um grupo que chorava, que pranteava e que sentia dor. Um grupo que não tinha esperança dentro daquilo que estavam vivendo. Era um grupo que representava, nesse caso, a morte. Então, nós vamos tirar para nós lições muito ricas daqui, observando que há um momento na vida da gente em que nós, quando não estamos dentro desse grupo de vida, onde Deus, na sua bondade, nos contempla, não é? Quando Deus nos tem como filhos e nos alcança com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor, nós, quando não estamos nesse grupo, com certeza estaremos no outro, que é o grupo do choro, da falta de esperança, de dias angustiantes, de dias de medo, de insegurança, em meio a todas as coisas que vivemos nas circunstâncias. Então, nós vamos observar aqui que esses grupos, eles se encontram logo na entrada, né, na saída, né, porque o grupo estava saindo, mas para Jesus que estava chegando, entrando. Então, eles encontraram ali. E nós vamos ver o seguinte, essa mulher, a Bíblia não relata o nome dela. Quando a Bíblia relata sobre Naim, está falando de um lugar tranquilo, não é? Eu sei que Naim também representa um nome masculino, pode também servir como sobrenome, mas dentro desse contexto que nós estamos aqui, a palavra Naim significa um lugar tranquilo, um lugar em que trazia uma beleza. E quando a gente vê esse título sobre ela, a viúva de Naim, nós vamos ver, também podemos pensar que essa viúva não trazia em si o que o seu lugar propagava. Ela não estava tranquila, ela não estava se sentindo bela naquele momento, muito pelo contrário, ela havia perdido algo de muito valoroso na sua vida. Quando a Bíblia também a chama de viúva, está dizendo para nós que essa mulher estava num cenário de mulheres que já não tinham mais o seu marido com ela. Essa mulher já não tinha mais a proteção do marido. E essa mulher, então, trazia uma esperança muito grande de que esse filho, por ser homem, naquela cultura, iria dar a ela a continuidade da sua linhagem familiar. Esse filho também era a fonte de sustento dela, era a proteção dela. Então, na verdade, é como se ela tivesse um tapete embaixo dos pés e esse tapete fosse puxado com a morte do seu filho. Interessante observar que ela não perdeu um filho dentre outros filhos. A palavra de Deus diz que ela perdeu o seu único filho. E perder um filho
é uma dor muito grande. Perder um filho é como se tivéssemos, como mães, sendo mutiladas vivas. É como se tirassem de nós algo que não vai mais ser colocado no lugar. E essa dor nos deixa fragilizadas, no caso dela, já como viúva, sem esperança da sua história ser considerada na sua cultura, na sua sociedade, ou seja, a vida dessa viúva havia se desintegrado. E ela estava naquele momento de grande dor, naquele momento de morte, fazendo o que todas nós que somos mães fazemos quando perdemos alguém querido e principalmente quando perdemos um filho. Ela estava chorando, desconsolada, sem esperança nenhuma. Há perdas na vida que nos faz ficar pensando como continuar. E muitas vezes nós queremos continuar achando que uma depressão a gente cura ali no consultório médico. A gente cura numa terapia. Eu não posso dizer a você que essas coisas não nos ajudam, que esses mecanismos não nos ajudam. Mas quem realmente completa a minha alma, a sua alma, é a pessoa que completou a alma dessa viúva de Naim. Porque nesse encontro, Jesus demonstra para nós a disponibilidade que há em Deus, né? A predisposição para fazer milagres na nossa vida. Deus fez milagres naquela época e faz milagres ainda hoje. É por isso que essa passagem bíblica, esse milagre que ocorreu aqui é tão significativo. Porque ele mostra na pessoa de Deus como que ele pode agir extraordinariamente nas nossas vidas, cheio de majestade e cheio de poder. Isso não é um relato histórico, um relato fictício. É um relato para que nós possamos, pela fé, nos apropriar do nosso relacionamento com Deus e saber quem é o Deus que nós servimos. A palavra de Deus diz que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em toda parte, por onde estamos. O nosso Deus ouve as nossas orações e sente as nossas dores. E com a viúva de Naim, Jesus, quando chega a esse encontro, nós percebemos que dentro da cultura deles, né, judaica, um rabino, que geralmente era aquela pessoa que estava sempre ensinando, era considerado um professor, um mestre. O que o rabino fazia? O rabino, ele tinha duas decisões, ele podia escolher dentro das duas decisões. Uma delas é parar e deixar o cortejo prosseguir, em respeito à dor do outro. A segunda decisão dele é entrar no cortejo, junto a um ente querido mais próximo e chorar com ele. É interessante que Jesus não tomou nenhuma atitude nem outra. Jesus se aproximou diretamente da mãe. Ele foi lá onde estava aquela pessoa que mais sofria, aquela pessoa que mais estava em desespero e com uma dor profunda no coração. E Jesus chega perto daquela mulher e diz para ela assim: não chores. Olha, humanamente falando, é difícil a gente imaginar uma mãe que perde um filho e que está acompanhando um cortejo fúnebre que é de seu filho, e uma pessoa chega para ela e diz: não fique chorando, não chore. É impossível pedir isso. E eu acredito que aquelas pessoas daquele momento ali, como nós hoje, de repente faríamos a mesma coisa. Que mestre é esse que ensina que na hora da dor não é para chorar? Ele diz para ela não chorar.
Será que ele sabe com quem está falando? Será que ele sabe que a vida dela, a história dela, a continuidade dela está toda acabada em termos familiares? Será que ele sabe? Jesus estava diante da morte. E Jesus, então, tomou, não é, como Deus, aquela decisão que a palavra de Deus diz, aquela decisão de fazer com que a morte desse lugar à vida. E Jesus, ele fez isso com ela. E ele não existe mais hoje? A palavra de Deus diz que Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus vive, ele não está morto. Ou seja, Jesus, que fazia milagres, ele pode fazer hoje. O Jesus que tirava a morte, ele pode hoje trazer vida. E essa situação traz para nós também uma associação de que nós, sem Jesus, nós estamos desligados de Deus e nós fazemos parte de um grupo que não tem vida em Deus e nem para Deus. Nós estamos num grupo que representa a morte. Mas quando Jesus chega até nós, Jesus modifica esse cenário de morte, trazendo uma beleza inexplicável e trazendo vida às nossas vidas. Nós temos, pela palavra de Deus, o único caminho para chegar até Deus. Nós temos, pela palavra de Deus, o único mediador para chegar até Deus. E esse mediador é Jesus. Aquele que desceu do céu, é o Verbo, é o Deus encarnado, para que trouxesse para mim, para você, vida. E quando Jesus toca no esquife, ele dá uma ordem. Ele diz ao rapaz que é para o rapaz, deixa-me ver aqui e ler exatamente para você como Jesus disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. O que quer dizer isso para nós? Que o nosso Jesus, quando ele toca em nós, no nosso coração, pela fé, nós compreendemos que nós a partir daquele momento, nós temos vida. Nós somos pertences de um Deus que é majestoso, que é glorioso, que se aproxima das nossas dores, que nos traz esperança de vida. Nós temos um Deus que não permite que a gente fique desamparado, desconsolado, desolado. Jesus traz beleza às nossas vidas. Nós estamos percebendo que naquela morte, ali, ela deveria, né? Eu não encontrei nessa passagem aqui, mas geralmente quando há morte, há sempre um canto, né? Uma música, um som musical que chega até a gente demonstrando morte, demonstrando que há uma situação de velório, não é? É um som que Jesus, na verdade, não ouvia antes de chegar aqui onde nós estamos. Porque quando Jesus vivia com o Pai, Jesus ouvia som de vida. E aquele som de morte atraiu Jesus até aquela mulher. Eu não sei o que é que você vive, qual é o som que você vem transmitindo para Deus. Ou se Deus é apenas uma pessoa que você fala dela com distância e não prova um relacionamento com ela. Olha, a situação de Jesus quando ele viu aquela maca, que ele tocou naquele esquife, né? Que para nós, dentro desse conceito de esquife, a gente sabe que era uma caixa de madeira, não é, usada para enterrar os defuntos, como a gente chama de caixão hoje. E Jesus tocou ali,
porque aquele esquife era uma cena que para Jesus incomodava muito, porque era uma cena de morte. Jesus é dono de vida, não é dono de morte. Jesus trouxe vida para mim e para você. Trouxe identidade de filho de Deus. Quando as pessoas dizem que todos somos filhos de Deus, nós não somos todos filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que vive com Jesus, que conhece Jesus, que aceita Jesus como seu único e eterno Salvador e como seu Senhor. Isso está registrado no Evangelho de João. Nós não temos para onde fugir. Todos somos criaturas de Deus, mas para ser filho de Deus, nós precisamos reconhecer Jesus, abraçar Jesus, viver com Jesus, carregar a identidade de Jesus. E então, aquela cena incomodou o dono da vida. Jesus, ele percebeu que era hora dele manifestar vida naquele grupo. Ele percebeu isso. E aquele cortejo chegou à tarde, porque por lei só podia sair à tarde. Na verdade, o judeu tinha que enterrar o seu morto no mesmo dia, à tarde. Então, Jesus não chegou tarde para situação nenhuma. Jesus chegou à tarde porque à tarde era o momento que iria acontecer o cortejo, o velório, né? Onde iria se enterrar o rapaz. É claro que aquela morte estaria paralisando aquele jovem. Aquela morte significaria tudo para você acabou. Você agora vai viver uma vida, ou melhor, você agora vai viver embaixo da terra, no escuro, sem luz, sem ter o que fazer. Você está paralisado. Mas quando Jesus chega, Jesus modifica essa paralisação, porque Jesus dá vida, Jesus aguçou, trouxe de volta a vida. Então, meu querido que me ouve, eu quero dizer para você que essa mensagem, ela traz uma reflexão para nós, como pessoas humanas, pecadoras, que precisamos compreender que há momentos na nossa vida que nós choramos muito, mas o nosso Deus sempre vem ao nosso encontro. E quando nós o percebemos, quando nós o abraçamos, ele nos restitui. Ah, mas você quer dizer que o meu filho morreu e se eu me aproximar de Jesus, ele vai me dar o meu filho? Ele deu de volta aquele filho para que nós compreendêssemos que na hora das nossas dores, das nossas tristezas, ele sabe como contornar a nossa emoção, a situação da nossa alma e nos ajuda a prosseguir sem pernas paralisadas, prosseguindo para o alvo de adorar a Deus, de compreender que Deus dirige a nossa história e que nada está fora do controle de Deus. Havia um propósito ali, assim como há um propósito nesse momento, para que a gente esteja junto, refletindo a palavra de Deus. Que você possa refletir, tomar uma decisão. Jesus tomou uma decisão. A decisão de sair do céu, de sofrer pancadaria, escárnio, dores, foi moído em nosso lugar, porque Jesus decidiu nesse ato dar beleza às nossas vidas, porque foi nesse ato de Jesus que ele distribuiu comigo e com você, com todos nós, amor, misericórdia, graça. E esse amor e essa misericórdia e essa graça estão estendidos a nós. Que Deus nos abençoe e que você, a partir de hoje, diga: eu não quero mais ser só criatura de Deus. Eu não quero mais chorar sozinho. Eu quero me tornar em Jesus, Filho de Deus. Eu quero convidar nessa hora o Senhor Jesus para ser o meu Salvador,
para perdoar os meus pecados e para fazer morada no meu coração. Sendo assim, tomando essa decisão, procure, não é, uma igreja mais próxima que propague a você Jesus como seu Salvador. Vai lá, vai prestar culto junto com os outros e vai crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não demora por vir. As coisas que estão acontecendo ao nosso redor têm mostrado para nós que o nosso Jesus está prestes a voltar. Não fique de fora. Hoje é a oportunidade para você. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Pedimos ao Senhor que perdoe os pecados que nós cometemos e que por sua misericórdia o Senhor nos acolha e que no nosso dia a dia nós sejamos seus amigos, nós sejamos teus servos, nós sejamos pessoas que têm consciência que com o Senhor nós podemos todas as coisas, a esperança para as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus e Pai querido, Criador dos céus e da terra, nós oramos nesta hora. Amém. Uma boa noite, até o próximo vídeo. Não deixe de ir até o nosso YouTube, nosso canal no YouTube, Márcia Olinda Peçanha, e participe conosco das nossas reflexões. Fica com Deus.